Boa tarde, queridos ouvintes. Quem tá com a gente aí no YouTube, né? Quem tava vendo, já sabe que mais uma vez estamos com Yasmin convidados. Não é Iris e Hernani. Meus pais estão viajando, estão de férias e aí mandaram a substituta. Então, essa semana sou eu, semana que vem sou eu de novo. Isso aí. E semana passada seria eu, mas a rádio teve um workshop, e aí todo mundo saiu pro workshop, por isso que a gente reprisou. Não fui eu que botei o atestado, eu sou a pessoa mais fiel desse programa, estou sempre aqui. Só pra deixar claro. Mas a rádio fechou e aí a gente não conseguiu vir. Enfim, hoje teoricamente era pra minha irmã vir substituir, porque né, ela é a segunda substituta dos nossos pais. Mas como era dia dos namorados, ela também deu um migué, botou um atestado, não veio, entendeu? E aí, como vocês sabem que o casamento é a última forma legalizada de escravidão, meu marido não teve escolha e veio hoje se apresentar comigo pra eu não ficar aqui sozinha, né? Porque Yasmin convidado precisa de um convidado. Não dá pra ser só a cadeira, né? Exatamente. Então se apresenta aí pra todo mundo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Hoje nós vamos falar da palestra Examina-te. Meu nome é Diego, 36 anos, casado com a Yasmin. Não é minha primeira vez aqui, já vim anteriormente. Mas hoje, por forças maiores do destino, como casamento, estou aqui com vocês nessa tarde. É um prazer estar aqui. Nós vamos agora a palavras do mestre. Palavras do mestre. Bom, pessoal, vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí, Yasmin, o que você acha? Tá, então hoje a gente vai falar sobre a humildade. Isso. E aí, eu queria começar mais uma vez fazendo essa reflexão que a gente sempre faz aqui por causa dos temas, né? E falar um pouquinho sobre como funciona o nosso processo evolutivo. Então, inicialmente, quando a gente está lá no reino mineral, a gente ainda não é uma individualidade, a gente ainda não começou esse processo, né, de evolução. Sim. Vem esses espíritos que são responsáveis por formar, né, espíritos, pegam essa energia, esse princípio vital, esse princípio divino. Perfeito. E aí começa a jornada, né, até se tornar um espírito individual que vai encarnar num ser humano, que vai continuar esse processo evolutivo de uma forma diferente. Perfeito. Então essa energia, ela vem no reino mineral, ela entra no reino vegetal. No reino vegetal ela vai evoluindo e aprendendo algumas coisas. Ela começa a aprender a lei do trabalho, porque afinal de contas ela começa a ter funções vitais que ela precisa para se manter viva. Então ela precisa de germinar, ela precisa buscar a água do solo, ela precisa buscar a luz, porque ela vai precisar da luz para fazer a fotossíntese. Ela começa a coordenar a respiração, ela começa a coordenar funções, né, e reações químicas que precisam acontecer para que ela se mantenha viva. E ao longo dessas encarnações no reino vegetal, essa individualidade vai evoluindo até chegar num vegetal, num girassol que já gira para buscar o sol, numa planta carnívora que já está quase indo, né, para o reino animal ali. Está quase tendo que correr atrás da própria alimentação, está quase tendo um instinto desenvolvido. E aí essa energia vai para o reino animal. E no reino animal, ela começa a ter que aprender duas coisas. Ela aprimora o que ela faz de trabalho, né, de reações e de funções vitais. Cada vez mais ela vai aprimorando isso.
E ela também tem que aprender o instinto de sobrevivência, o instinto de preservação. Agora ela precisa ir atrás da própria comida, né? Então não é mais, ela foi plantada ali. Sim. Se tiver nutriente, ela vai crescer e vai sobreviver. Se não tiver, ela vai desencarnar e vamos para a próxima. Não, agora ela tem que correr atrás do alimento, ela tem que correr atrás das coisas. Ela constrói a própria casa, né? Ela corre atrás de manter, de ter um ambiente propício para ela, né? Sim. Ela já não tá mais parada esperando, ela modifica o ambiente de uma forma geral. E também precisa começar a aprender a se relacionar com os seus iguais, porque você precisa preservar a espécie, isso também faz parte do desenvolvimento. Então você começa a ter algumas sociedades, você começa a ter alguns relacionamentos ali, sejam de competição, e você começa a ter relações, né? Seja de competição, seja de mutualismo, né, de se ajudarem, sejam sociedades, porque quando a gente pega, por exemplo, uma colmeia, quando a gente pega um formigueiro, você vê que existe uma questão social ali, né? Que você já começa a desenvolver desde o reino animal. Cada um com seu papel. E isso também influencia. E quando chega no final do reino animal, esse espírito já está praticamente individualizado, né? A gente já passou por todo esse processo, muitos anos, e durante todo esse tempo, os espíritos estão ensinando aquilo ali a fortalecer o ego. Sim. Estão ensinando ele que ele é uma individualidade, né? E aí chega num ponto em que ele sai do reino animal e ele entra no reino humano. Então, foram muito tempo e muita dedicação e muito esforço para a gente produzir o ego. E aí, quando a gente chega no reino humano, os espíritos que acompanharam até aqui, eles param. E aí, a partir de agora, vem outros espíritos mais evoluídos do que eles, né? Assim, com outra capacitação. Sim. Para começar esse novo projeto, porque a gente até então desenvolveu o ego, agora a gente já tem um ego, a gente já é uma individualidade e a gente precisa começar a trabalhar no self. A gente deixa de atuar somente pelo instinto e passa a ter... Sim, a gente começa a ter raciocínio, a gente começa a ter sentimento, mas o mais importante que a gente está desenvolvendo agora, porque qual é o objetivo da humanidade no geral, que é o que a espiritualidade não consegue fazer pela gente? O objetivo é que a gente entre num projeto de cooperação, onde todo mundo coopere, onde a sociedade funcione de uma forma positiva. Então, você faz com o outro o que você gostaria que fizesse com você, todo mundo é bom, todo mundo se trata bem, e a gente entra na cooperação e aí a gente consegue evoluir enquanto planeta, enquanto sociedade, entra no mundo feliz, de uma forma geral. Porque se a gente parar para pensar hoje, o nosso mundo não é feliz, beleza. Se a gente tira todas as pessoas do mundo, o nosso mundo é incrível, a natureza é linda, é tudo maravilhoso. Da mesma forma, se você deixa todo mundo que está encarnado entrar no céu, o céu já não é mais o céu. Sim. Porque a felicidade, o céu e etc., não é um espaço, né? E tem muito a ver com como a gente se relaciona. Então, se você quer entrar no céu, a gente sabe que não existe, né? Que é a colônia e que o nosso céu é extremamente dinâmico e a gente está sempre evoluindo. Sim. Mas no conceito estático de céu, para você estar no céu, você tem que estar preparado para aquilo, para essa felicidade, para essa paz, para abrir mão do conflito, para ter um relacionamento saudável de uma forma geral com todas as pessoas, entendeu? Se você entra no céu e no minuto zero você já começa a ser mesquinho, já começa a querer que a sua casa seja melhor do que o outro, sabe? Querer ter mais, menos, e a inveja. Se você leva todas essas coisas pro céu, não vai ser o céu. Sim. Não importa se você tá num lugar extremamente confortável, lindo e etc. Quantas pessoas a gente vê que tem tudo? Tem fama, tem dinheiro, tem estrutura, às vezes tem família e tá infeliz, tá depressiva, não se sente bem, não é aquilo. Então não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com as coisas, tem a ver com como a gente se comporta, né? E como funciona essa evolução. A gente veio até aqui desenvolvendo o ego, e aí a partir de agora a gente precisa adormecer o ego, a gente precisa trabalhar o ego para que a gente comece a desenvolver o self. Então até aqui era tudo para me tornar eu. A partir do momento que eu tenho a minha individualidade, que eu já sei quem eu sou, que eu virei um espírito humano, agora eu preciso entender o outro e preciso amar o outro, amar o próximo, preciso trabalhar para o próximo, sabe?
E aí começa esse processo. Quando a gente entra no estágio humano e a gente começa essa evolução, no fundo, a gente só tem 2 formas de evoluir. Porque no mundo a gente só aprende de 2 formas. Ou a gente aprende porque alguém ensina pra gente. Então, vem alguém, nosso pai, nossa mãe, etc. Alguém, nosso professor, alguém que estudou e que sabe mais sobre aquilo ali, né? Sobre aquela matéria. E aí ele vem e ele nos ensina aquele assunto. Sim. Sabe? Então, ou a gente aprende assim, porque alguém aprendeu, porque alguém descobriu, e aí ensina pra gente, seja através de livros, seja através da escola, seja através dos nossos pais, ou a gente aprende através da dor. Sim. Então, eu tenho um problema grave, eu tenho uma situação que eu preciso resolver, seja uma questão material, seja uma questão de comportamento, etc. Então, tem alguma coisa que me incomoda. E aí, a partir disso, eu vou testando, eu vou experimentando. E isso aí a gente pode até concluir da primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Que se um objeto está imóvel, ele tende a ficar imóvel a não ser que tenha uma força externa agindo ali, né? Então, a gente pode considerar o aprendizado dos outros nessa nossa passagem, ou a dor, como forças externas no movimento do progresso. Sim, porque se a gente não tem um estímulo, seja seja o exemplo, ou seja a necessidade, a gente fica ali na zona de conforto, Sim. a gente fica estagnado e a gente acaba não evoluindo. Então, dentro do reino humano, a gente começa a encarnar enquanto humano, a gente começa a administrar o nosso corpo, a gente começa agora a ter mais questões, né, do que na época de animais, porque afinal de contas a gente começa a ter raciocínio, sentimentos, uma série de coisas que também afetam os nossos julgamentos, né? E aí chega um momento em que o planeta, porque aí a gente tem a evolução individual, que faz parte de cada espírito, e a gente tem uma evolução coletiva, porque a gente tem um planeta e um mundo material e uma situação para todo mundo evoluir. Então, a gente tem um tempo de vida para nossa evolução, para a gente acompanhar o planeta, e a gente tem um planeta que nos foi convidado para que a gente passe essa parte material. E aí, nisso, durante a evolução do planeta, normalmente existem espíritos que estão... Normalmente não, sempre existem espíritos coordenando. Sim. Jesus, a gente sabe que é o responsável pelo nosso planeta. Ele coordena toda a evolução da Terra, né, no caso. E a gente sabe que existem 2 possibilidades para a evolução do homem, no caso. Ou ele chega num esgotamento de recurso, e aí ele começa, por não ter mais recurso, por ter dominado o planeta inteiro, ele começa a ter que criar novas formas de produção, etc. Sim. E aí começa a plantar, vira sedentário e avança. Ou então, como foi no caso da Terra, alguns espíritos foram convidados a encarnar para que a gente tivesse essa troca de conhecimento, né? Então, eles vieram de capela e aí encarnaram aqui e fizeram essa troca de conhecimento. Então, quando a gente está falando sobre essa passagem, a gente está falando sobre uma conversa que ele estava tendo com espíritos capelinos que tinham encarnado em um mundo primitivo, então eles já estavam num nível evolutivo superior, e eles tinham encarnado em um mundo primitivo, né, em um mundo mais atrasado, com o objetivo de trabalhar, de trazer conhecimento pra gente, com objetivos missionários. Então, esses espíritos estavam aqui. Muito provavelmente, a grande maioria realmente tinha reprovado no planeta natal. Foram exilados, né? Assim, eles não conseguiam acompanhar a evolução de Capela, que já estava indo para mundo de regeneração, mundo feliz. Então, eles não estavam conseguindo acompanhar lá, mas eles encarnaram aqui como missionários, como professores, para passar o conhecimento pra gente, né? E aí, quando você encarna numa turma mais atrasada, você tem uma tendência... Porque já é difícil a gente parar de ser egoísta, né? Porque eu passei muito tempo trabalhando ego. E aí, agora que eu finalmente aprendi, eu tenho que dividir. Eu tenho que entrar na self. Então, já é difícil essa tendência no geral. Só que imagina que, além disso tudo,
Eu já evoluí uma série de questões, eu já estudei vários anos, né? Eu já tenho um nível de conhecimento muito grande. E aí me colocam... Tô aqui com primitivos. E aí me colocam numa turma de pré-escola com espíritos, né, que não estão no mesmo grau. Que acabaram de começar o projeto, que ainda estão no berçário. Então, assim, não tem o meu nível de conhecimento e etc. Então, esses espíritos, é muito fácil para esses espíritos, quando encarnarem, se sentirem extremamente superiores aos espíritos que estavam aqui. Porque, afinal de contas, eles tinham mais tempo. Não é que eles sejam superiores, porque todo mundo vai chegar lá. Mas eles têm uma idade diferente, né? Ninguém se acha superior a uma criança porque você tem uma idade que ela não tem. Porque a gente tem certeza absoluta que aquela criança vai chegar na sua idade, né? No geral. E até esse ponto, a gente fala muito sobre irmãos que podem, enfim, encarnações distintas, né? No seguinte sentido. A gente nunca sabe qual é o grau de evolução que a pessoa está tendo nessa encarnação, porque a gente não sabe quantas encarnações para trás eles tiveram. Então a gente não pode julgar uma pessoa tendo um grau de encarnação menor do que a gente tem hoje. Então pode ser uma pessoa que tem 10 encarnações aí, por exemplo, e já evoluiu absurdos nessa encarnação, que era pro padrão dele. Pode ser pessoas que têm milhares de encarnações e por isso elas estão tão à frente, né? A gente tem o véu do esquecimento para isso, pra gente não saber o nosso grau anterior de encarnação pra gente poder evoluir nessa. Sim, quando a gente está no ponto de vista material, a gente não... Nesse momento, Sim. A gente não sabe quem são as pessoas. Podem ser que tenham ainda capelinos aqui, que já foram exilados, já estão há muitas encarnações e muito tempo, né? E terráqueos, e aí não dá pra gente comparar. Mas no caso, eles tinham acabado de encarnar, então eles se viam, né? Eles se reconheciam enquanto capelinos. Naquele livro Anjos Decaídos, A Queda dos Anjos, A Caminho da Luz, vários livros que falam sobre o exílio de capela, falam que eles se reconheciam no olhar, assim, eles se olhavam e eles identificavam nitidamente quem era terráqueo, quem era capelino. E começou esse processo de, a gente é mais inteligente, a gente tem mais força, a gente tem mais organização, vamos se juntar e vamos dominar isso aqui, né? E eles acabaram construindo as grandes civilizações e dominando quem não tinha tanto conhecimento, né? Então, nesse momento, ele está falando com capelinos que conviviam ainda com espíritos muito embrutecidos, com espíritos primitivos, que eram terráqueos, né? Para passar o conhecimento. Então, ele vira e fala, você precisa servir, você precisa ser humilde, você precisa se colocar abaixo de todos. Porque quando você se coloca abaixo de todos, você iguala com aquele espírito que está lá embaixo e você consegue transmitir o seu conhecimento para ele. E você precisa lembrar esses espíritos, esses capelinos que estavam ali, com quem eles estavam falando, com quem ele estava falando, né? Que o grande objetivo deles era servir. Que você está numa encarnação missionária. Você não está numa encarnação a passeio. Então, não vale a pena você ficar aqui se iludindo, achando que é o melhor, achando que é superior, porque na realidade você só é mais velho, você não é superior. Aqueles espíritos vão chegar até a sua idade, vão ter a sua experiência. Talvez quando chegar à sua idade sejam ainda melhores do que você, porque a gente não sabe como é a evolução individual de cada um. E então ele para e fala assim, olha só, vocês precisam entender que o grande objetivo é a humildade. A gente precisa você precisa se colocar abaixo dos outros e entender que você não tem mais idade para encarnar aqui, espiritualmente falando. Sim, você não tem mais idade para encarnar aqui à toa. Você está aqui para servir. Você já veio de outro lugar, você já foi preparado, né, para trazer o conhecimento para esses espíritos. Então não dá para você encarnar e querer se igualar às crianças do maternal. É como se a professora chegasse na escola, pegasse uma turma, sei lá, de 6º ano, e aí uns alunos que não estão evoluindo, que não estão acompanhando. Aí ela vira e fala assim, olha, hoje vocês vão dar aula comigo lá no maternal. E aí ela leva essa turma do 5º, do 6º ano pro maternal. E aí quando entra, em vez deles ajudarem lá na massinha, no desenho, na conta, eles começam a brigar com as crianças. Não, essa massinha é minha, eu que vou fazer porque eu sou muito melhor.
Ah, não, vamos todo mundo me obedecer, eu que vou organizar a brincadeira. E aí a professora olha e fala assim, gente, vocês estão no 5º ano. Por favor, né? Vamos acordar. Vocês vieram aqui para ajudar as crianças, vocês vieram aqui para passar o conhecimento, para me ajudar, né, a manter a turma. Vocês não vieram aqui para isso. Não. E até porque a encarnação é muito cara, né, para você ficar nessa pegada. Então ele fala sobre isso. E eu queria pontuar isso que ele estava falando com capelinos e que esse objetivo era justamente para esse tipo de pessoa, porque quando a gente fala com terráqueo, né, assim, quando a gente fala com os espíritos que estão ainda nesse início desse processo evolutivo, e aí você vira pra eles e fala, porque você tem que se colocar abaixo de todo mundo tem que ser melhor do que você. Existe também uma dificuldade nesse ponto, porque da mesma forma que a gente vem evoluindo o ego e agora a gente tem que evoluir a self, alguns espíritos, quando eles começam a ter as oportunidades de encarnar, eles se deparam com espíritos que já estão aqui há muito tempo. Então é como se na turma do maternal eu ficasse com muito mais criança do 5º ano do que aluno do maternal. E aí ele começa a olhar em volta e ele começa a ver que aquelas crianças têm uma capacidade motora, intelectual e etc. muito maior do que a dele. E ele começa a se comparar, sabe? Porque até então ele não tem uma noção da idade da turma do referencial, até porque ele é criança pequena, então ele não entende que ele é menor, que o outro é maior, ele não consegue entender isso. E ele começa a se comparar e aí, de repente, tá todo mundo brincando de massinha. E aí tá todo mundo brincando de massinha, e de repente ele não consegue fazer a casa, ele não consegue fazer a bola, e ele começa a ver e todo mundo fez. E aí ele começa a achar que ele não consegue. E começa a desistir e começa a desmotivar. Então, chega uma hora que a criança pega a massinha, amassa tudo e fala, eu não quero mais, eu sou ruim, então eu não vou fazer. E então acontece também um pouco disso, de se você genuinamente se comparar com outras pessoas sem ter essa noção, se alguém vira pra você e fala, não, você tem que se botar abaixo de todo mundo, e você não tem a sua autoestima consolidada, ou você tá sempre convivendo com pessoas que já evoluíram mais do que você em outras encarnações, em outros aspectos, pode acontecer de ter esse problema, de você desmotivar, de você entrar em algumas síndromes que a gente tem hoje em dia, que a psicologia já está começando a estudar, como a síndrome do impostor, autossabotagem. Então você achar, você achar que você não merece amor, você achar que você não merece as suas conquistas. Porque por mais que você faça, você internamente ainda não está, você não tem isso internalizado. Você faz muito, mas ainda você sente que você não é suficiente, que você não é necessário. Porque você se coloca nessa posição, né? Então a gente tem visto muito essa questão da síndrome do impostor recentemente, assim, estourando, né, com essa frequência. Sim, muita depressão, muita síndrome do impostor, muita gente com baixa autoestima, porque as redes sociais trouxeram muito isso. Sim. A gente se compara com uma coisa que não é verdade, porque a gente se compara com o melhor da vida das pessoas e com coisas montadas para se parecer com a vida real, sendo que não são, né? E aí a gente entra nesse estágio de, caramba, só eu que tô infeliz, só eu que... todo mundo fazendo e eu que tô tenho aqui. uma vida horrível, só eu que não entrei na trend, só eu que não consegui, né? A gente começa a comparar e botar tempo pra conquistas. Então, você tem que estar namorando até tantos anos, tem que estar casado até tantos anos, tem que ter filho. E aí, de repente, caramba, não tenho emprego, não tô namorando, não tô casada. E aí vai entrando nesse problema. É sempre correndo atrás de algo que, na verdade, quando chegar lá vai ser insuficiente da mesma forma. Você vai querer continuar sempre. Nada nunca é bom o suficiente. Então, assim, o grande objetivo, no geral, ali ele estava falando com capelinos, com pessoas que estavam encarnando numa missão, trazendo conhecimento. A gente precisa, sim, ter humildade, a gente precisa, sim, entender que a gente não está aqui para ser melhor do que ninguém, nem nada do gênero. Mas também a gente não é o pior, a gente não tem que colocar todo mundo acima de nós. O grande objetivo geral a gente tem o ego, a gente tem a self, e a gente precisa aprender a balancear os dois pra que... E vai chegar o intervalo, mas pra que a gente tenha uma vida saudável. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco eu volto. Hernani Costa, só pra deixar claro mais uma vez. Sim, Yasmin convidados novamente. E hoje a gente tá aqui com o Diego, meu marido. Boa tarde. Que veio por livre e espontânea pressão, por nenhum livre-arbítrio. Mais ou menos. Eu precisava de alguém e aí ele veio hoje. Te amo.
E também. E aí, Clarinha me deu o bolo, porque hoje era dia dos namorados. E aí sobrou pra ele. Que também sou namorado, né? Vamos deixar isso claro. É verdade, mas é isso. Enfim, e no último bloco a gente estava falando sobre a construção do ego, né? E quando a gente entra no reino humano, né? Quando a gente começa a encarnar em corpos humanos, a gente começa a construção do self, e a gente estava falando sobre essa balança, que na realidade o grande objetivo era que a gente amasse o outro como a nós mesmos. Sim. Então, a gente precisa amar o outro, mas a gente precisa amar a gente. É que normalmente é mais difícil, como a gente passou muito tempo desenvolvendo o ego, normalmente é mais difícil você deixar o egoísmo e amar o outro. Mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas errando na primeira parte, né? Não se amando e colocando o outro numa posição maior, mas precisa ser uma balança. Então, ao longo da nossa vida, vão ter momentos em que a gente vai precisar amar a gente, em que a gente vai precisar investir na gente. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar crescer, a gente vai precisar cuidar da nossa saúde. Vão ter momentos em que a gente vai precisar de investimento. E aí, a partir do momento que você se estabiliza, você começa a retribuir para outra pessoa. Sim. E aí, a nossa vida é equilibrar esses dois pratos. Então, o tempo inteiro a gente vai estar investindo no outro, investindo na gente. Quando a gente começa a investir no outro, as coisas nossas vão começar a dar errado. Sim. Aí a gente vai parar um pouco, vai investir na gente de novo. E aí daqui a pouco a gente volta pro outro. Investir no outro, que eu digo, seja de forma normal, então cuidando dos seus pais na velhice, cuidando dos seus filhos, seja de forma social, né, enquanto vizinho, sim, enquanto cidadão, enquanto trabalho voluntário, né, pessoas que vivem ali, que ajudar pessoas no geral, seus amigos, outros familiares, sim, né? E enquanto também, não necessariamente empresário, mas enquanto trabalhador também, sim, né? Todo mundo tem um trabalho material e a gente pode fazer várias coisas dentro desse trabalho material de ajuda, de auxílio. E então, isso faz parte. Você investe em você, você estuda, você cresce, e aí você entra na sua profissão, e aí você usa a sua profissão para ajudar outras, sim, pessoas, além de ganhar dinheiro, mas também para auxiliar, sim, né? E então, ao longo da sua infância, você está sempre recebendo investimento, e a partir do momento você começa a contribuir e a fazer esse processo. A gente tem uma responsabilidade civil, paternal, como trabalhador, de devolver o que a gente recebeu. Até porque Jesus nos dá os talentos, nos dá os bens, tudo que a gente recebe nessa encarnação, e em algum momento a gente tem que dividir, né? Não dá pra gente achar que a gente veio aqui para buscar riquezas, enfim. A gente tá aqui para aprender e compartilhar o que a gente tem. Sim. Então essa era a primeira parte. Vai fechar. Da Bíblia, que a gente não conseguiu antes do intervalo. Agora eu vou ler um pouco as participações e depois a gente vai pro caminho Verdade e Vida. Por favor. Vamos correr hoje, gente, que eu tô péssima com o tempo. Então vamos lá. Lucimar do Flamengo me mandou uma foto de um girassol e uma rosa. Muito obrigada, Lucimar. Rosimar mandou: oiê, boa tarde a todos. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde, ela é lá de Anchieta. O Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta e gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Um abraço, Pedro. Nunca mais esqueci de você, Pedro. Você que me ensinou que eu tinha que entrar no atendimento telefônico, que até então eu ignorava. Tá certo. Tadinho do Pedro. Diti Araújo, boa tarde, linda. Yasmin Diego, estou na escuta, amando o programa, que como sempre maravilhoso. Já dei o like e compartilhei também. Feliz Dia dos Namorados. Um beijo enorme, Ditinha. Então um beijo grande pra todos aí, o Pedro, a Lucimara, né? Roberta, da Califórnia. Eita. Amando as explanações. Acho que o segundo casal 20 merecia um programa para dizer seu. Parabéns de verdade. Com relação à evolução, vocês estão explicando muito bem. Porém, sempre fico em dúvida com relação à evolução dos animais. Por que seres que são ditos inferiores aos humanos podem ser tão puros e amáveis, dando um banho em muitas pessoas? Desculpe a ignorância. Beijos de Roberta, da Califórnia. Então, Roberta, é o seguinte.
na realidade, não é inferior nesse sentido. Porque quando a gente pensa em inferior, a gente está pensando numa análise de, existe o bem e o mal, o claro e o escuro, o certo e o errado. E o mundo, ele não é nessa dualidade. Essa dualidade, ela não existe. Então, existe o quente, existe o calor e existe a ausência de calor, mas não existe o frio. Então, você pode descer ao mínimo da temperatura e a gente vai chamar de zero e a gente vai criar uma escala. Mas não existe frio, porque a gente não consegue deixar o frio mais frio, a gente não consegue medir o frio, a gente só consegue medir o calor. Existe a luz e não existe a escuridão. Existe a ausência de luz, mas a gente não consegue deixar a escuridão mais escura e nem nada do gênero. E aí, quando a gente fala na nossa evolução, existe o bem e existe a ausência do bem. Então, não existem pessoas ruins, existem até atitudes egoístas, existem atitudes ruins, existem vícios, né? Quando a gente começa a tentar buscar felicidade no mundo material, sem ser através do sentimento, às vezes a gente anda ali pro lado e cai em algum caminho de vício, que é uma forma rápida de você ter essa felicidade instantânea. Mas não existe o mal em si, sabe? E todas as pessoas vão chegar nessa evolução de receber e de concretizar todos os sentimentos. Quando a gente está no reino animal, a gente não tem o raciocínio e a gente também não tem o sentimento. A gente começa a ter um início de sentimento, a gente começa a desenhar essa ideia de sentimento quando a gente tem ali o amor maternal, quando a gente tem animais domésticos que já estão convivendo com a gente começa a ter esse início de sentimento. Mas isso ainda não está desenvolvido. Então, o animal, ele faz as coisas pelo instinto. Então, ele não é bom, ele não toma atitudes boas, porque ele não tem o sentimento desenvolvido. E ele também não é mau, até porque não existe maldade. Ele age pelo instinto natural daquilo ali. Quando você entra no reino humano, você ganha o livre-arbítrio, você ganha a capacidade de raciocínio e você ganha liberdade de escolha. E aí, a partir desse momento, você começa a encarnar e você começa a avançar. E aí, nisso, existem espíritos. Você tem que desenvolver o sentimento e a inteligência. E acabam que existem espíritos que desenvolvem a inteligência, mas não desenvolvem o sentimento. E aí eles começam a ter uma série de atitudes e de comportamentos extremamente egoístas, extremamente ligados a esses vícios, né? Que seria o oposto da virtude. Os vícios realmente existem. São caminhos tortuosos que você entra para receber uma recompensa química enquanto você está encarnado, né? Então, ele acaba desenvolvendo uma inteligência, ele não desenvolve o sentimento e ele acaba tendo essas atitudes ruins. Mas ele tá um pouco evoluído porque ele já desenvolveu a inteligência, entende? O animal, ele ainda tá na fase de instinto. Sim. Ele ainda tá num degrau inferior nesse sentido. Muito provavelmente, esses animais que estão convivendo com a gente dentro de casa, domesticados, que já são quase humanos, quando evoluírem pro espírito, eles já vão ter um nível... Então, isso é até um paralelo legal, porque é isso, né? A gente traz essa questão da domesticação dos animais, que teriam uma evolução natural, mas... no instinto, quando a gente domestica eles trazem um lado maior do amor, do carinho, que eles não teriam tão rápido assim, de uma forma a gente normal. Já começa a dar uma ensinada, eles começam a evoluir. Muito provavelmente, quando eles se tornarem, né, eles já vão estar num degrau acima do que a gente... paralelo com o que a gente falou até agora. Mas a ideia que você tem que ter é essa. Eles trabalham por instintos, até porque... você ensina os animais, né, através da repetição, através de... milhares e milhares de anos. Domesticação não é coisa rápida. E de você recompensar. Então, no fundo, o que ele tá buscando é recompensa, o que ele tá, né, assim... E aí, quando entra no humano, ele começa a tomar decisões, ele começa a ter previsibilidade das ações dele. Então, se eu fizer uma coisa, a consequência vai ser a outra. E aí é por isso que ele está num estágio acima. Mas dentro do mundo, né, do reino humano, cada um vai tomar um caminho diferente. Tem gente que já vai seguir reto e vai cumprindo, e tem gente que não consegue cumprir e aí acaba buscando, né, essa felicidade, etc., em algum caminho paralelo. E aí depois vai ter que retornar e seguir o caminho certo. Porque no fundo, todo mundo vai chegar. Todo mundo vai chegar. Em algum momento. No ponto. A gente vai chegar lá.
Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, Yasmin. Paz e bem. Deus os abençoe grandemente. Amo muito vocês esse programa. Aí ela deu os nomes para oração. Beleza. E boa tarde ao seu marido, Yasmin, também. Boa tarde, Nina. Paz e bem. Muito obrigada, Sônia. Boa tarde. Esse aqui não tem nada. Vamos pro YouTube. Vera Lúcia Leite, boa tarde, Yasmin e convidados. Curtam as férias. Iris e Hernani. Boa tarde, Vera. Rosemary, boa tarde. Ela pediu oração, a gente vai colocar todo mundo em radiação, tá bom, meu amor? Pode deixar. Tranquilo. A Vera Lúcia voltou para dizer, você representa muito bem, Yasmin. Obrigada, Vera. Fabiane Carvalhosa, boa tarde, Yasmin. Adoro quando você está no programa. Gente, obrigada, Fabiane. Rose Barroso, boa tarde. A vibração a gente vai colocar, pode deixar. Carmen Rocha, boa tarde, Yasmin e Diego. E boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde, Carmen. Obrigada por estar com a gente. E ela lembrou para todo mundo deixar o like para ajudar o programa. Por favor. Dirlene Costa, parabéns ao casal, bem lindinhos. Obrigada, amor. Eudineia Matos, chuva de bênçãos e flores perfumadas, amigos. É o Edição Gonçalo. Muito obrigada. Lucia Helena Souza, Portugal. Uma excelente tarde a todos nós, com excelentes palestrantes. Gratidão, bênçãos e luz para esse casal lindinho. Obrigada, Lúcia. Muito obrigado. Com tantos elogios assim, eu vou ter que voltar mais vezes, né? Tô ficando mal acostumado aqui. Mas você tem que vir sem eu. Não, vou botar você... Por favor, não faça isso comigo. Vou botar você com seu sogro. Enfim. Um beijo, Hernani. Eliane Melo. Eu estou ligada pela Rádio Rio de Janeiro, mas vai meu like. Estou amando sua palestra. Obrigado. Axé. Um beijo, Eliane. Um beijo grande. Obrigado a todos. Rosa Maria Silva, boa tarde, família abençoada. Boa tarde, Rosa. Roberto Castanheira, boa tarde a todos. Boa tarde. Isabel Mirandela, boa tarde, amigos. Programa muito bom. Feliz Dia dos Namorados. Like dado. Obrigado. Muito obrigada, Isabel. Obrigado. E a Isabel Smith, boa tarde a todos. A irradiação a gente vai colocar. Mara Lourenço, que benção essa família do Quintas do Evangelho. Belíssimo. Toda a família estudiosa e unida no mesmo propósito. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigada, Mara. Obrigada por acompanhar a gente. Álvaro de Oliveira Dias, vem toda vez. Saudação, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. E meu pai não vai visitar ele nunca. É um absurdo. Absurdo. Valdec Boaventura. Boa tarde, pessoal do MAP, Hernani, Iris, Yasmin e convidados. Programa show de bola. É o Valdec Boaventura de Realengo, no Rio de Janeiro. O Fábio Lira mandou 2 corações. Eu ainda não fui promovido a membro fixo da mesa, né? Por enquanto eu sou coadjuvante, personagem só, convidado. A gente vai ter que parar, gente. Muito obrigada a todos pelo... Não dá tempo. Pelas mensagens. Depois eu vou responder todas, vou mandar todos os nomes para radiação, mas a gente precisa ler, senão eu vou levar bronca. Só agradecer as participações, tá, pessoal? Muito importante ter vocês aqui com a gente. Mas vamos lá. Examina-te. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, sadias em suas expressões substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveríamos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto, de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. E aí, Yasmin? Nesse texto ele fala sobre 3 coisas diferentes.
Primeiro ele fala sobre o que a gente falou um pouco no primeiro bloco, de as pessoas estarem em níveis evolutivos diferentes. Por que a gente evolui no mundo material e a gente não evolui tanto assim na colônia? Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente começa a conviver com pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Então a gente para de ter essa prova e a gente para de ter esse contato direto com o outro que ainda não chegou e que não concorda com a gente. Questão de afinidade, né? A gente vai para ali para uma questão de afinidade. Então, lá você tem pouca troca de experiência e você tem pouca evolução. Quando você encarna, você não sabe o nível de ninguém. Tá todo mundo encarnado misturado, para que você ajude as pessoas no que você já sabe e aprenda o que você não sabe ainda. Então, aqui você começa a ter uma evolução maior. Além da necessidade de você correr atrás, de você buscar, né, a questão material, de você estar sendo provado, porque afinal de contas aqui você precisa seguir, cuidar da sua família, precisa sobreviver, precisa ter um trabalho, precisa ter coisas, né, que no plano espiritual você acaba não se preocupando. Sim. Então, existe essa diferença. Então, aqui a gente não sabe a evolução de ninguém. Então, a primeira coisa que ele fala é, você não sabe em que momento aquela pessoa tá. Sim. Pode ser que tenha gente muito mais evoluída numa vida extremamente humilde e simples, sim, né? E pode ser que tenha gente numa vida enorme, com uma série de coisas, de recursos, de beleza e etc. E que não tem evolução nenhuma. A gente não tem como garantir, né? Então, a primeira coisa que ele fala é isso. Cada um tá num nível diferente, cada um tem um propósito diferente, cada um tem um caminho diferente. E aí, depois ele fala sobre outra questão, que é o fato da gente ainda ter uma dificuldade de fazer o bem com a intenção correta ou sem intenção nenhuma. E aí, no primeiro momento, ele fala sobre a nossa necessidade de reconhecimento. Verificação, né? E como a gente, às vezes, ainda quer uma estrelinha dourada por estar ali fazendo o mínimo, né? Assim, sim, por estar ali fazendo aquilo. E mesmo que de forma inconsciente, né? A gente fica na expectativa de ter uma resposta positiva, né? Pô, parabéns, você fez isso, fez aquilo, mesmo que você ainda não... Você ainda tem essa questão consciente, você ainda não dominou essa parte do fazer o bem por fazer o bem. Né? Às vezes você não está esperando nada em troca em si, mas você está esperando um reconhecimento, sim, entendeu? Mesmo que seja no plano espiritual. Você acha que, ai meu Deus, estou fazendo muito. Estou fazendo muito, sim, ninguém está prestando atenção. E a gente começa a alimentar essa vaidade nesse sentido. E pior, às vezes quando não vem, a pessoa se revolta e para, né? Parece que aquela caridade não teve valor porque não veio a gratidão, porque não veio, né, o retorno. É complicado, faz parte da nossa evolução. Pelo menos a gente já tá fazendo bem. Eu sempre penso isso. Então, um degrau acima eu já tô, porque antes eu tava fazendo mal. Aí parei de fazer o mal. Se eu já tô fazendo bem... alguma coisa já tá ali. Eu já tô avançando. Então, assim, se eu estiver fazendo bem, mesmo que buscando... gratidão, sim, ou reconhecimento, já é melhor do que, né, eu tava ontem. Mas é legal, quando não vier, né, a gratidão e o reconhecimento, a gente parar, respirar e falar assim, mas eu não faço por isso, eu faço porque é certo, eu faço por mim, eu faço porque é o melhor. E a gente aprender a não desistir, sim, não desanimar e a manter aquilo ali, né, mesmo que a gente em algum momento se depare com isso. Então, ele fala sobre isso e fala também sobre algumas dificuldades que a gente encontra quando a gente está trabalhando no bem. E quem trabalha dentro da casa espírita, muito provavelmente já viu isso, porque dentro da casa espírita, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter acesso a uma outra realidade. Quando a gente está frequentando, todo mundo é perfeito, sim, todo mundo é incrível, todo mundo é legal, sabe? A palestra é muito boa. O palestrante, então, é quase divino. Olha como essa família é inteligente, família unida, margarina, de Instagram. Não é assim na vida real. As casas espíritas não são assim. A vida familiar não é assim. Todo mundo aqui... Divaldo desencarnou, então era um dos últimos que a gente tinha publicamente, né, nessa vida, sim, missionária. Todo mundo tem os mesmos defeitos, as mesmas falhas. No máximo, talvez ele tenha algum nível intelectual mais avançado, né, um ou outro, assim. Mas normalmente a gente está no mesmo bloco e a gente tem os mesmos problemas de relacionamento familiar, de discussões, de vida, né? E aí, quando a gente entra na casa espírita, a gente
tá ali para fazer o nosso trabalho, tá ali para desenvolver, só que a gente acha que aquelas pessoas deveriam ser melhores ou deveriam ser perfeitas, e a gente começa a entrar também num momento em que começam esses conflitos e começam essas situações. A gente vê trabalhos que por trás da direção não são tão legais assim, a gente vê coisas que estão sendo resolvidas e que às vezes a gente não concorda com a postura, né? E aí ele fala assim, quando duvidarem de você, quando questionarem, volta e entende qual foi o objetivo daquilo ali, sabe? Qual é o objetivo do trabalho? Qual é o objetivo da sua atitude? Eu tomei essa atitude porque realmente eu estou ligado à vaidade, porque eu quero um reconhecimento, porque eu quero, né, que as pessoas me achem legal, e de repente o trabalho não é... A gente vê muito isso quando a gente fala de caridade. Por exemplo, quando a gente vai para um trabalho de caridade e as pessoas querem expor muito quem está sendo ajudado para... Às vezes até a intenção não é ruim, porque a gente quer mostrar o que a gente fez para a gente arrecadar mais doação. Mas tem que ter uma preocupação em por que você tá... Eu acho que a gente, como espírita, tem muito dessa dualidade do por que a gente está fazendo isso, até em nível de divulgação, seja da doutrina, a gente está fazendo isso por orgulho, por ego, está fazendo isso para divulgar a doutrina, para fazer crescer, está divulgando para fazer o trabalho. Então, a intenção, não só na doutrina espírita, mas na vida, é o que importa, na minha visão. O que você tem no seu coração no momento que você toma uma certa atitude. Porque a gente tem na Bíblia, né? Não saiba a mão direita, o que dá à esquerda. Então, quando a gente fala, por exemplo, de rede social, até que ponto a nossa atitude de expor e de... Né? Até que ponto a gente vai constranger a pessoa que está recebendo. Então, são uma série de coisas que a gente, quando entra nesse mundo, quando a gente começa a falar sobre caridade, sobre nosso trabalho no bem, a gente precisa voltar e pensar, caramba, tô fazendo isso pelo certo, ou realmente me perdi, queria que as pessoas vissem que eu faço trabalho voluntário, queria que as pessoas me achassem legal, queria isso, queria aquilo. E aí ele fala, se você tem certeza que você está fazendo pelo certo, se você está fazendo para trazer esperança, para que as pessoas saibam que elas também podem ser ajudadas, para que as pessoas saibam que elas também podem colaborar e etc., continua, porque Jesus foi perseguido, né? Então, não necessariamente o meio vai estar pronto para as ações que você quer propor, né? E não é algo fácil você ter essa percepção, tá? Assim, Não é fácil ter essa percepção. A gente, quando espírita, a gente ainda recebe em muitos meios que não estão preparados para a doutrina espírita, né? A gente ainda tem uma dificuldade, pelo menos assim, eu vejo isso, né? Uma dificuldade de falar sobre o espiritismo, ainda não é uma religião muito conhecida. Existe ainda um certo preconceito religioso, sabe, nesse sentido. E então, enfim, aí ele fala, se foi isso, o meio às vezes não está pronto, mas volta e examina a sua atitude e tenha certeza se essa atitude está tendo esse objetivo, porque às vezes não é isso. Gente, eu preciso terminar, mas em algum comentário aqui, que eu não tô achando mais, a pessoa falou assim, não, os animais têm instinto sim, não são iguais do ser humano, mas eles têm. Sim, o animal, ele só tem instinto. Ele tem instinto de preservação da espécie e ele tem instinto de preservação da própria vida. E todas as atitudes dele são pelo instinto. O leão não vai caçar a zebra porque ele é malvado e ele quer matar a zebra. Ele só caça porque ele se sentiu invadido no território, porque ele se sentiu ameaçado, porque ele precisa se alimentar, né? Então, não existe ações ruins. Ele não busca sensações, ele não tem vícios nesse sentido. Ele age pelo instinto. O ser humano, quando ele está no início, ele age pelo instinto. Depois ele vai desenvolvendo o sentimento. Algumas vezes ele erra e vai para a sensação, mas o objetivo é desenvolver o sentimento. Gente, acabou meu tempo, hoje eu falei muito, me desculpe. Eu vou ter que voltar, porque eu tinha 2 histórias para contar que eu não consegui também. Não vai conseguir. Falou dessa hoje. Ele volta. Semana que vem sou eu de novo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. A todos. Boa eu vou tentar responder todos os comentários. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença, foi um prazer estar aqui.